Olá, famílias! Estamos em mais um episódio do Pede pra Família. E hoje nós estamos com dois convidados especiais. O João Felipe, que já é da casa, né? Neurologista. E a doutora Bianca, que é pediatra. Vou deixar eles apresentarem. Vai, Bianca. Olá, eu sou a doutora Bianca, mãe do João Gabriel, eu sou pediatra, intensivista pediatra, trabalho na rede medical aqui em Palmas, trabalho na área da emergência, na sala de parto e venho fazendo um bom trabalho aí, né, para nossas crianças. Eu sou o João Felipe, sou pai do João Antônio. Eu estou há 14 anos aí atuando nesse serviço de neurologia infantil, também sou pediatra de formação. E vamos bater um papinho hoje sobre febre, né? Febre. E convulsão febril, hein? Esse tema que a gente escolheu para a gente discutir hoje com vocês é um tema assim que assusta muito as famílias, né? Que é a crise convulsiva e o risco de qualquer criança ter na hora da febre. Então, a gente queria tirar um pouquinho das dúvidas, né? Sobre isso e o que as famílias devem fazer diante de um quadro desse. Então, vamos devagarzinho, só para que eles entendam quando a gente pode considerar, qual temperatura a gente pode considerar, Bianca, que a criança está com febre? Febre a gente vai considerar a partir da temperatura de 37,8. A gente sabe que a febre é um mecanismo de defesa, então quando a criança ela começa a apresentar o estado febril de 37,5, 37,8, o nosso organismo, né, ele já começa ali a tentar fazer uma defesa para os patógenos, que seria vírus, bactérias, não se replicarem. Então, a gente vai considerar aí 37,8. É por isso, então, assim, aproveitando o gancho, que muito pediatra a gente vê falando assim, a febre é um bom sinal, e os pais ficam assim, como bom, eu fico desesperado. Por que é bom, assim, quando a criança tem a febre, o que ela está passando para a gente? Como eu falei, né, a febre ela é um mecanismo de defesa, então eu preciso observar naquele primeiro momento ali, o organismo ele está tentando combater, né, seja o vírus, seja a bactéria que está ali se manifestando. Então, eu tenho pouca informação nas primeiras horas, né? Então, nós pediatras, a gente sempre pede a observação de 24 horas e administrar o antitérmico, um analgésico, justamente para isso, para o meu corpo me mostrar essas informações, para quando a gente levar em algum pronto atendimento, no pediatra, ali de forma ambulatorial, eu já tenho informações mais precisas. Meu corpo já combateu o que ele conseguiu combater, né? E o que ele não conseguiu, né, os meus patógenos ali conseguiram se multiplicar, ele já começa com repercussão de sinais e sintomas. Entendi. E a febre, a gente fala assim para os pais, a febre está baixa ou está alta? Aí ele falou assim, como que eu vou saber se está baixa ou está alta? Ela vai de 37,8 até quanto? A gente tem febres, estados febris, né? Aquela febrezinha mais baixa que fica aí, né? Em estado febril, 37,5, 37,8, 38. E aí nós temos aquelas febres que faz um gatilho, que quando vem de uma forma muito severa, que nas crianças, principalmente na idade aí de 6 meses a 5 anos de idade, a gente consegue atingir até um pico de 40, chegando a 41 graus. Então, são essas febres aí, né, maiores que 38, 39, que vão me chamar a atenção. Então, é muito importante os pais aferirem a febre, né? Sim. Ver a temperatura. Às vezes, a gente põe a mão na criança, tá quente. Aí, o pediatra te pergunta assim, tava quanto? Não sei, doutora, mas estava quente. É importante para você definir também, né? É importante, até porque a gente pede que os pais façam uma curva térmica, vai aferindo para a gente ver como que essa febre se comporta, como que é o padrão dessa febre, né? Ficou só em estado febril, foi febre mesmo, foi uma febre mais alta. A gente sabe que as febres que tem esse gatilho, esse comportamento, o João vai falar aqui melhor para a gente, mas essas febres que sobem muito rápidas, elas podem causar, né, uma irritação cerebelar, que é aí que vem o quadro das
das crises convulsivas febris, que é aí onde chama um pouco mais atenção. Mas fazer essa curva térmica e saber o valor da febre é de extrema importância para nós pediatras. É um ponto muito bom também a gente lembrar agora dos termômetros, né? O que acontece? Antes, bom, né? Eu sou um pouquinho velha. Na minha época, a gente tinha os termômetros de mercúrio. Na nossa época, na nossa época. Esses termômetros, a temperatura dele é muito fidedigna, né? Coisa que a gente não tem hoje, né? Sim. Os termômetros hoje, eles têm alguma margem de erro. E a gente tem que ter muito cuidado com aqueles termômetros digitais, porque dependendo da localização que você vai colocar, vai dar uma temperatura diferente, né? Do que de fato é que a criança está tendo. E a gente tem que ter cuidado, né, João, que a cabeça da criança ela é muito extensa, é uma área grande do corpinho da criança. Então, quando a criança começa com algum sinal de febre ou ali uma temperatura subfebril, é o que a mãe fala, nossa, mas eu pego na cabeça, tá muito quente. Explica para os pais um pouquinho por que isso acontece. Igual a Bianca estava falando, uma coisa muito importante que, quando vocês me convidaram para vir, eu falei, eu não posso deixar de falar sobre isso. E a Bianca me deixou essa deixa, que a velocidade, né, nesse aumento dessa temperatura é muito mais importante, o quão rápido essa temperatura aumenta, do que propriamente uma temperatura de 39,5 que foi evoluindo gradualmente. Então, quanto mais rápido é a temperatura, maior a chance de uma criança ter crise febril. E ela demorar a baixar também? É isso? Também. A permanência também é um fator que pode, sim, proporcionar, né, uma criança que tenha uma predisposição, né, genética, porque as crises febris, a gente precisa deixar isso bem claro, quase 100% das crises febris, elas têm, sim, um fator genético associado, né? E é sempre importante, durante o atendimento, a gente, na pediatria, investigar ali, na hora do atendimento, se aquela criança já teve algum quadro semelhante ou se alguém na família já teve um quadro semelhante. E você vai encontrar, na maioria das vezes, alguém que, quando criança, o pai ou a mãe, ou um irmãozinho, já tiveram crises febris, né? Que a gente pode chamar ou crise febril ou crise convulsiva febril. É importante, a mãe geralmente fala, não, doutora, eu tinha isso também, né? Fica mais fácil da gente até conseguir explicar para a família entender. E qual que é a idade, João, que as crianças têm mais risco de apresentar crise convulsiva na febre? É bem semelhante também ao que a Bianca estava falando sobre a febre. Eu gosto muito sobre esse lance mesmo dessas mudanças na epilepsia. Então, em 2022 para cá, a gente teve algumas mudanças. Até na classificação de 2017 da ILAI, da Liga Internacional de Epilepsia, a gente via que as crises epiléticas, as crises febris, elas aconteciam entre 6 meses até os 60 meses, ou seja, de 6 meses aos 5 anos de idade. Só que a nossa última atualização de 2022 para cá, a gente coloca de 3 meses a 60 meses, ou seja, dos 3 meses de idade até os 5 anos de idade. Porque a gente estava começando a receber e a se preocupar com a quantidade de crianças menores de 6 meses que evoluíam com crises febris e não eram classificadas como tal pelo fator idade. Então, agora a gente classifica de 3 meses até os 5 anos de idade. E eu vou fazer uma pergunta agora para vocês duas que estão no consultório pediátrico. De mãe, pergunta de mãe. Vocês confiam nos termômetros novos? Você falou do digital, agora tem de chupeta, né? Que põe na boca. Tem o digital. Tem algum que vocês confiam mais, menos? Eu sei que o de mercúrio é o mais confiável, né? Só que tem criança que é muito difícil você deixar ali, né, o tempo necessário. As mães falam, doutora, eu não dou conta. Vocês confiam nesses termômetros, nessas outras opções? Pode ir, vai. Pode ser sincera, assim, Assim, pessoal, a gente né, recebe todo o perfil de criança no consultório, né? E ali vai da forma como a gente vai conduzindo, né? Eu, particularmente, gosto da aferição axilar, mas recebo muitos pacientes autistas que são difíceis de manter essa aferição e, às vezes, a gente acaba indo para um digital, né? Que a gente vai
tendo ali nossas artimanhas. Uma pra coisa poder importante é ficar de olho conseguir nas pilhas, né? Que eu oriento os ficar pais. de olho nas pilhas. A temperatura para a gente ter ela fidedigna seria a temperatura anal, certo? E aí depois a gente passaria para uma temperatura bucal, né, oral. E após a axilar, porque a minha superfície corpórea, ela está perdendo calor para o ambiente o tempo inteiro. Então, a temperatura que eu vou, né, que todos nós deveríamos usar seria a retal. Mas, como não é uma realidade, o pediatra ele precisa ali, né, de se revirar na hora da consulta pediátrica, a gente acaba usando a temperatura axilar e quando a gente não consegue aqueles termômetros digitais, e quando vem já uma temperatura mais elevada, eu já caracterizo ali como febre, e pode me dar uma margem de erro, mas eu já sei que a criança está com febre, e a partir daquilo ali já me abre o leque para eu investigar. Então, eu preciso, na verdade, eu vejo a partir do perfil do paciente que eu tenho, que eu vou ver A melhor a escolha. melhor Melhor escolha. No meu caso também, eu gosto de orientar muitos pais a fazer da seguinte maneira. A criança, você viu, ficou na dúvida, o termômetro demorou a ler, tem alguma coisa... Olha a criança. A criança com febre, Isso. ela prostra. Ela para de brincar, ela olhinho, fica né? molinho. O olhinho fica aquele olhinho mais baixo, ou vermelhinho, né? E, às vezes, a criança fica até com a pelezinha mais um pouquinho rendilhada, chega a ficar um pouquinho mais roxinha. Então, você viu algum sinal diferente no seu filho? Confia, ele tá com febre, Sim. né? Agora, se você for lá, mediu a temperatura, a gente tem que ter muito cuidado. Você pega a criança nesse solzão do Tocantins, mediu a temperatura e a criança tá lá pulando, brincando. Opa, Sim. calma, não é febre. Acalma a criança, tira a roupa, dá um banho e afere a temperatura de novo. Então, é importante a gente enfatizar esses sinais e sintomas que a criança apresenta também junto com a febre. É engraçado isso, né? Porque a gente olha pro olho do filho, a gente fala assim, ih, vai vir febre. Pelo olhinho baixo, vermelhinho, aí o pessoal olha assim pra gente e fala assim, não, mas você tá doido. Não, se a mãe fala que vai vir a febre, vai vir a febre. E ainda a mais gente quando a mãe é conhece. mãe pediatra, né? Nossa! Não, aí você já pega logo, tá taquicárdico. Realmente tem que Na hora eu falo isso. Eu ponho a mão aqui, ó. Ixi, vai vir Não precisa nem do febre. termômetro, Nem né? do Não, termômetro. não precisa. E uma realidade da sala de parto também, né? As mães, nesse calor, nessa época de verão, eu vejo que todo mundo tem a cultura de muita coberta, muito pano, muitas roupas. E chega recém-nascido no consultório, né, Maíse? Na consulta lá de primeira semana, a gente pergunta o que aconteceu e elas falam, teve febre. Como assim teve febre? E a criança bem, né? Quando a gente vai investigar, hipertermia de Excesso de cobertor. excesso De cobertura, de roupa. de roupa. Então, é muito importante a gente enfatizar que a criança ela tem a mesma sensação térmica que a gente, porém a superfície corpórea dela é menor, então ela perde mais calor para o ambiente. Então, se eu estou sentindo calor, aquele bebezinho também tá. Porém, ele vai perder mais, né, calor para o ambiente e, consequentemente, eu preciso de um pouquinho de roupa a mais, mas nem tanto. Então, não preciso daquele tanto de coberta, enfim. E Esse é um ponto foi bem uma boa importante. colocação que você colocou também, porque febre em crianças menores de 3 meses, ou seja, febre num recém-nascido, é um sinal de alarme muito importante para a gente. Então, esse dado, a família precisa entender de fato o que é febre, né? Sim. E quando chega esses bebês, eu falo, arranca a roupa tudo, deixa só de fralda e vamos aferir a temperatura e vamos avaliar a criança. Porque a investigação é completamente diferente, né? E quando tem febre, o risco que essa criança tem de evoluir com uma sepse ou uma complicação, a evolução é muito rápida. Por isso que quando a gente fala bebê tá com febre, liga pro pediatra imediatamente, porque esse bebê precisa ser avaliado, né? É um sinal de alarme. O João Felipe falou, né, que as crianças têm que ter predisposição para ter a crise convulsiva febril. Então, o risco não é igual para todas as crianças, né? Não. A epidemiologia mostra que apenas 5% das crianças, até 5% das crianças, elas podem evoluir com crises febris durante a vida, né? 1/3 dessas crianças
1/3 vão ter apenas uma. E aí a gente tem 10% dessas crianças com recorrência de mais de 3 crises. Então, esse outro meio que ficou aí, algumas 2 crises durante a vida, né? Sim. Mas é muito importante a gente entender isso, até porque existe uma coisa muito diferente hoje, que são as crises sintomáticas agudas e as crises febris. Crise sintomática aguda, por exemplo, eu tenho um paciente que ele tem uma crise epilética porque ele tem uma meningite, é totalmente diferente. Então, para eu poder dar um diagnóstico de crise febril e tranquilizar a família, eu preciso descartar as causas, né, infecciosas do sistema nervoso central e também as causas metabólicas. Né? Então, antes da gente falar é uma crise febril, a gente precisa descartar qualquer tipo de alteração do sistema nervoso. Isso é super importante, né, para a pediatria, para quem está no plantão da emergência, porque às vezes a mãe chega lá, não, tá doentinho, estava com febre, teve uma crise convulsiva, uma crise epilética. Não, mas estava na febre? Estava. Não, é normal, pode ir para casa. Então, isso é muito importante, né, descartar outras causas que não só a febre, né? Sim. Porque até o pessoal que chega de fora, parece que os pais já vêm todo mundo preparado. Doutor tá com febre, teve crise, me falaram que é meningite. Já chegam falando, né? Então já dá uma pista para quem está ali no consultório. Exato. Não tem como errar, né? Então tem que descartar, com certeza. E eu achei um assunto muito interessante esse aqui agora puxando o gancho, porque é muito difícil, né, que as famílias entendam. É um tema muito polêmico, né? Chega a ser polêmico, porque quando você chega lá, quando o pai chega no pronto atendimento com uma criança que está com febre e um quadro convulsivo, lógico que o plantonista que está lá, ele vai pesquisar outras causas. Mas quando a gente descarta, né, distúrbio eletrolítico, algo neurológico num primeiro momento, enfim, e busca mesmo, né, resolver ali o quadro infeccioso, que na maioria das vezes é igual o João falou aqui. Então, essa mãe, geralmente, a família como todo, eles ficam muito inseguros de retornar para casa, né, depois desse evento. E não se conforta muito só em tratar o quadro infeccioso e ficar com analgésico e antitérmico para casa. Então, é um tema muito interessante, puxando esse gancho seu aí, porque geralmente eles querem ir embora com um anticonvulsivante para casa. Mesmo. Que é aí que é o que pega para o plantonista, que nós geralmente não estamos autorizados a introduzir no primeiro momento. E além disso, né, ainda tem a solicitação do eletroencefalograma. Isso. Então, eu quero até deixar para as mamães lindas e maravilhosas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo. Isso aqui que a doutora Bianca falou, gente, fiquem tranquilos, acreditem no seu pediatra. Se ele disse para você que foi crise febril, que a sua criança ficou de observação, que está tudo bonitinho, encaminhou você para um acompanhamento contínuo, bonitinho ali depois com o neuropediatra, só para você ficar tranquila, não precisa do eletroencefalograma, não tem indicação de eletroencefalograma, não tem indicação de nenhum exame de imagem, nem ressonância, nem tomografia, não tem. Né? E também não tem a indicação de nenhum fármaco, principalmente esses fármacos anticrise aí, fenobarbital, fenitoína, valproato de sódio, etc. Tá? Crise febril é uma entidade benigna, autolimitada e sem nenhum risco de morte. Eu ia perguntar isso. A mãe não quer ir embora com esse medo, né? O que você orienta, João, os pediatras ou os plantonistas, como eles devem orientar essa família? Olha, se acontecer novamente, você faz isso. O que a gente deve orientar essas famílias? Tá. Primeiramente, o reconhecimento da crise. Qual é o principal tipo de crise convulsiva, de crise epilética? A crise tônico-clônica generalizada. De longe, é a mais comum de todas. A gente se preocupa muito quando uma criança ela tem uma crise febril e a crise se apresenta como uma crise focal. Aí sim, essa criança precisa de uma avaliação mais minuciosa. Só que quando é uma crise tônico-clônica generalizada, é uma crise que o pai e a mãe chegam e falam, e descrevem como que foi, você consegue fechar por conta daquelas características clínicas. Como é a tônico-clônica generalizada? A tônico-clônica ela se apresenta como uma criança que ela pode começar a crise já com uma perda de percepção,
Não é perda de consciência, é de percepção. Consciência ela é muito além, né? Consciência, quando a gente fala em consciência, a gente fala mais falta de consciência ali no coma, né? Mas quando a gente fala percepção, perdeu a percepção do meio. Então, é uma crise desperceptiva, o paciente ele pode manter uma postura distônica, né, mais enrijecida, e depois daquela postura distônica, ele pode evoluir com abalos motores, né? Que a gente chama, então, por isso a gente chama de crise tônico-clônica generalizada, porque no corpo inteiro, nos 2 bracinhos, nas 2 perninhas. E aí eu posso ter aversão ocular para cima, com mioclonias palpebrais, que são os piscamentos. Eu posso ter uma hipersalivação, a criança pode ter uma liberação esfincteriana, né? Pode ter uma cianose perioral. Então, essas características, nem todas elas vão estar presentes numa crise tônico-clônica generalizada, mas, né, é importante a gente saber que ela pode se apresentar completa desse jeito. Bom, sabendo disso, que é a mais comum, a primeira coisa, criança está em crise, colocar a criança de lado, né? Geralmente, quando você está em casa, né, que você tem mais uma pessoa em casa para te ajudar, você já comanda aquela pessoa, fala assim, ó, liga aí no SAMU, né? Então, tem sim que pedir ajuda, tem que pedir o help, mas a primeira coisa até a ajuda chegar é o quê? Colocar a criança de lado, esperar a crise passar, não pode colocar a colher na boca da criança, colocar o dedo na boca da criança, né? Eu sempre falo para os meus alunos na hora que eu vou dar aula, gente, a língua é apregada na boca, não vai engolir. É muito mais preocupante a gente colocar o dedo na boca da criança, a mão, ou tentar abrir. A criança pode se cortar a língua, né? Enfim, aquilo ali causa até a pessoa que está socorrendo fica muito mais nervosa, né? E afastar de perto daquela criança ali todos os tipos de materiais, de objetos que possam, de certa forma, né, serem ofensivos, digamos assim, durante o socorro. Então, a orientação sempre é essa. Coloca a criança de lado, espera a crise passar e um cuidado muito grande com a cabeça, tá? E tem que pedir socorro, tá? A orientação sempre é essa. Eu tenho pacientes hoje que já estão calejados do filho ter crise, não vão mais ao hospital. João, estou mandando mensagem para você porque fulano está tendo uma crise agora, mas está tudo certo, já passou, foi mais leve do que da outra vez. Você me orienta alguma coisa nova? Tá tudo certo. Então, eu sempre passo meu contato para pacientes que têm essa crise febril recorrente, porque é uma maneira da gente aliviar mais também essa preocupação, essa ansiedade que os pais têm durante o evento, né? Geralmente, esses pais mais tranquilos são crianças que têm epilepsia, né? Que já têm a patologia. A crise convulsiva na febre, ela assusta mais, né? Porque Sim. é uma coisa nova, muitos nunca passaram por aquilo. Geralmente, dura, em média, quanto tempo a crise? Pronto. Na maioria das vezes, 2 minutos, a gente fala aqui entre 2 minutos e 5 minutos, né? Se passar disso, aí entra em outro esquema de classificação que a gente já sabe sobre os status epiléticos, né? Status epilético refratário e superrefratário. Mas, a princípio, no máximo 2 minutos, podendo aí ter crises que duram entre 2 e 5 minutos, mas é muito, muito mais raro, tá? Elas são geralmente muito mais breves. Sim, e tem aquela pergunta que a mãe sempre fala, ai, meu filho está com febre, eu tenho que ir correndo para emergência porque ele vai convulsionar? Nem sempre é assim, até porque a maioria das crianças que tem essa primeira vez de uma crise febril não vão ter recorrência, né? Então, mas a gente sempre orienta a mãe, né? Olha, se a criança vier a ter febre, você precisa procurar atendimento, né? Só que também assim, é muito complicado hoje para nós a gente orientar isso, dependendo do serviço que a gente está, tudo bem, né? Mas no serviço do SUS é mais complicado. Acaba que, para mim, por exemplo, se eu falo isso para a mãe, de ela me procurar lá no SUS, quando a criança tiver crise, ela vai achar que eu estou lá todos os dias. E geralmente eu não estou lá todos os dias, né? Aí ela chega, já aconteceu, tipo, doutor João pediu para eu vir aqui, ele falou que está aqui para me atender. Aí, não, é porque aqui é o serviço de pediatria, a gente vai te atender, vamos ver a febre, o motivo da febre, se precisar a gente chama o neuropediatra de plantão. Então, acaba que até a maneira de você orientar a procurar o serviço, quando procurar e como procurar, tem que ser muito bem explicado. Bianca, fala pra gente, então, para essas mães, quando eu devo procurar a emergência quando meu filho está com febre?
Uma febre súbita e que tem aquele gatilho, né, como o João falou, aquela febre que inicia de repente muito alta. A febre que eu tenho queda do estado geral, que meu filho apresentou febre e parou de comer, ficou bem molinho, prostrado. A mãe, ela consegue reconhecer, né? Ninguém melhor para reconhecer o filho que a mãe, então ela já chega ali com o filho um pouco desfalecido nos braços. Uma febre que já vem sendo tratada por mais que 48, 72 horas e continua persistente, né? E uma febre aí, um estado febril que tem risco de iminência de quadro convulsivo. Aquela mãe que já é uma mãe insegura, que já passou por esse episódio do filho ter uma crise convulsiva e ela já sabe que ela fica desconfortável com o estado febril, então ela já se sente melhor levando o filho na emergência, porque ela sabe que pode ser que sim, pode ser que não, né? É uma eventualidade, a gente não sabe como que aquele organismo vai se comportar diante aí de um novo evento. Então, eu sempre oriento mais ou menos dessa forma. E uma dúvida também das mães é, toda vez que está com febre, precisa fazer exame? Não. Isso daí é uma coisa que hoje as mães elas vão em busca do pronto atendimento querendo realizar exames, né? A gente vê que é um comportamento que tem mudado. A clínica ela é soberana, mas a gente sabe que depois aí da pandemia muitas coisas mudaram, né? Muitas doenças silenciosas. Então, elas se sentem mais seguras ao realizar exames, mas eu falo também que vem um pouquinho da gente, né? Da forma como a gente orienta, da segurança que aquela mãe tem, até de poder ter um pediatra para chamar de sua. Quando ela tem um acompanhamento ali, ela já manda uma mensagem para o pediatra, já acalma ela não chega aí ao pronto-socorro. Já tem aquelas outras que no primeiro episódio de febre já está lá, já quer toda a bateria de exame, muitas das vezes exames de imagem também, a gente sabe que muitas das vezes não tem necessidade. Então, vai de cada particularidade. Sempre nas primeiras 24 horas não é comum, a gente não pede exames. Passou de 24 horas, a gente já considera febre sem sinais localizatórios, quando a gente não encontra um foco inflamatório ou infeccioso, a gente já começa a pesquisar o porquê daquela febre. E aí, se eu não vejo no meu exame físico nada que me fala a favor de já começar um tratamento, eu solicito os exames. Aí sim tem indicação, né? Tem indicação. É importante também uma orientação muito básica, né? Mas que no meu dia a dia eu vejo que muitas mães têm medo ou não fazem. Deu febre, né? Tá febre alta, dá o antitérmico antes de ir para o hospital. Justamente. O que acontece? Às vezes a mãe está desesperada porque ela chega no hospital, ela vai esperar para ser atendida, né? E a febre subindo, e ela fala, meu filho está com febre e já tomei a hora aqui. E aí você fala, mas por que você não medicou em casa? Não, porque eu já estava vindo. Mas você não sabe o tempo que você vai levar para chegar, para ser atendido. Então, dá, né, em casa o medicamento. E assim, mamães, febre não é emergência, né? Tem Exatamente. crianças que estão com febre que estão ali pulando, né? Que estão... Por que não adianta aí nas primeiras 24 horas? Eu falo muito, olha, a criança tá bem, só febre, não adianta ir para a UPA, para o pronto atendimento, e ela ainda tem risco de pegar outra coisa lá, né? Coisas. Até porque a gente não sabe o que está gerando aquela febre na criança. Esperar esse tempo para ver se a criança também vai manifestar algum sintoma. Às vezes, ali deu 24, 48 horas, ela começa a manifestar algum sintoma. Na pediatria, a gente tem muitos quadros virais, né? Que apenas é febre e depois de 48 horas faz uma exantema viral, sim. aqueles quadros, né? De mancha no corpo. Então, para a gente está tudo bem. A febre cai e aparece outros sintomas. Então, eu sei que gera muita ansiedade nas famílias, a febre, mas se você tem um pediatra para te acompanhar, você está em contato com o seu médico, calma, tenha segurança para não ficar fazendo coisas desnecessárias na criança. E nem toda febre, eu quero enfatizar também, o uso de antibiótico, minha gente. Não tem necessidade. Vamos aguardar e avaliar o que está causando essa febre, né?
Não é uma realidade atual todas as famílias terem um pediatra que acompanha seus filhos, então esse tema, mais uma vez aqui, está de parabéns. Né? É um tema que parece simples, mas não é. Então, nem todo mundo tem um pediatra para poder comunicar. Para chamar de seu. Para chamar de seu. Então, assim, eu acho muito importante tudo isso que a gente está falando aqui, porque para quem não tem a informação, é tudo muito obscuro, né? É tudo muito diferente. Aquela mãe de primeira viagem, principalmente. Sim. Então, essa cultura também do antibiótico, que achar que só antibiótico que vai tratar, muito pelo contrário. O antibiótico ele vai causar uma destruição ali na flora, né, da imunidade da criança como um todo. Então, muitas mães, mas que eu percebo, né, na nossa vida aí pediátrica, ela já chega tratando uma febre com antibiótico, já mascarando o que eu gostaria de investigar naquele momento. Tinha então, um resto da azitromicina em casa do outro filho, da dose sim, do outro filho. Doutora, a gente veio, mas a gente já iniciou. E eles acham que é uma coisa boa, que eu vou gostar daquilo. Já iniciei aqui a amoxicilina, a azitromicina. Gente, não façam isso. Vocês só estão piorando a situação. Né, e a criança está com febre, medica. Né? Faça o uso do antitérmico que é prescrito para essa criança. Se você não tem um antitérmico, vá até o local que você tem acesso para a prescrição da medicação eficaz. Isso, né? E tem outras medidas, né, também, que são muito questionadas, né? Banho frio, compressa fria, tirar a roupinha da criança. O que vocês orientam a fazer ou a não fazer nesse momento da febre? Eu indico sempre, a febre ela já é um mecanismo de defesa, né? Eu já estou super aquecido, o meu sistema ali por dentro. Então, a febre, se eu for... A febre, o que a criança sente? Ela sente frio, né? Que eu estou perdendo calor para o ambiente para tentar superaquecer meus órgãos lá dentro. Então, eu vou mandar calor para o meu fígado, que está precisando ficar mais quentinho, né? Aquela fisiopatologia ali bonitinha da febre. E com isso, minha superfície corpórea vai sentindo frio. Então, eu estou com uma temperatura alta, mas meu corpo está gelado. Né? Então, se eu pegar ali e for cobrir aquela criança, eu vou estar superaquecendo ela mais. Então, de fato, o banho frio não é mito, é uma realidade. Não precisa ser o banho gelado em si, mas desde que ele não seja quente, é uma ótima opção. Compressa também, gosto demais. Mas também já orientar, fazer a medicação, não esquecer. Não ir para um pronto atendimento sem medicar, porque você não sabe o tempo que você vai ficar aguardando lá e não sabe como sua criança vai repercutir. Né? A gente não sabe se ela pode ter uma crise com esse quadro de febre, a gente não sabe se vai manter só naquele percentil ali daquela febre, ou se ela vai evoluir de forma muito abrupta, no momento que você vai vestir a roupinha até levar ao pronto-socorro, deu febre já, faz todas as medidas e depois leva. Então, o banho é ok, o banho geladinho, as compressas também e a medicação principalmente. E, João, durante o quadro de crise convulsiva febril, como essa crise é tratada? É com anticonvulsivante ou não? Eu vou pegar essa deixa também da Bianca. Em 2021, houve uma discussão muito grande acerca do que fazer, né, com crianças que já tinham crises febris e que tinham essas crises febris recorrentes. Né? Primeiro, hoje, a gente não trata com nenhum fármaco anticrise de uso contínuo. Não tem nenhum tipo de trabalho, nenhum estudo que comprove a eficácia, até porque os efeitos colaterais das drogas, dos fármacos anticrises, eles são muito maiores do que a eficácia que esse medicamento faria em uma criança com crises epiléticas febris, com crises febris. Bom, a nossa orientação é a mesma da pediatria, né?
Se você tem uma criança que já teve uma crise febril e ela está evoluindo com febre, você vê todos esses sinais claros, né? Que a gente vê nos nossos filhos em casa e que a gente vê que os papais relatam para a gente dentro do consultório. O olhinho está mais baixo, o olhinho está mais vermelho, está mais prostrado, mais quietinho, está mais dengozinho ali. Sim. Você vê que o menino vai evoluir. Hoje mesmo no ambulatório, mais cedo, eu falei para a mãe, ó, o negócio é o seguinte, você viu que o menino está evoluindo ali com resfriado, com uma infecção intestinal, está começando a tossir, a gargantinha está começando a ficar vermelhinha, está sentindo um cheirinho diferente aí na boca do neném? Fica de olho. Já começa a fazer o antitérmico, né? Se essa criança começar com febre, porque, igual a Carol falou, né? Você não pode deixar essa febre aumentar. A criança começou a estar com febre de 38 ali. Ah, não, talvez passa. Não, você tem que dar o banho na criança e fazer o antitérmico e observar. Isso. É a primeira coisa que a gente orienta também na neurologia infantil. Criança está com febre ou começou uma febre e ela tem crises febris já tem história de crise febril, ao primeiro sinal dessa criança desenvolver qualquer quadro infeccioso, tem que dar o banho e fazer o antitérmico. Tinha algumas discussões sobre usa ou não usa o levetiracetam, usa ou não usa o fenobarbital para essas crianças que têm recorrência de crises febris, esses mais ou menos 10% dessas crianças. O consenso foi que não usa. Então, não tem nenhuma criança, nem as que têm recorrência, mais de 3 crises durante a vida, não tem consenso para a utilização dos fármacos anticrises. Tá bom? Então, resumindo, não tem tratamento contínuo para pacientes com crises febris. A medicação é o antitérmico. A criança está com febre. É o antitérmico e o banho. E o banho. Então, é manter o controle ali da temperatura da criança mesmo e evitar que essa temperatura suba. Né? E procurar o pediatra. Exatamente. Tem que procurar, principalmente aí depois de 24 horas. Né? Se a criança evolui com febre, sem melhora e começou a apresentar mais algum outro sinal que deixa a gente preocupado, né? Sim. Mas igual a Bianca falou, tem que ter muito cuidado, porque a febre, não é que toda febre eu tenho que levar para o pronto-socorro, né? Porque a gente pode estar colocando essa criança em risco até de qualquer outro tipo de infecção, porque a imunidade provavelmente já está mais baixa um pouquinho. Às vezes ela vai chegar lá com febre e vai sair com outra coisa. Algum outro vírus. Pesar o custo-benefício também de levar a todo custo no pronto-socorro. E eu falo muito para os meus pacientes que têm problema cardíaco, né? Que a febre, a infecção para eles, né, é mais grave. E eu oriento muito. Tem uma doença de base, leva os exames quando for para o pronto atendimento. Leva os exames da criança. Ah, tem epilepsia, já toma um medicamento. Leva a receita para o médico que vai atender ele, né? Ah, tem cardiopatia, leva o eco. Porque muda muito lá, né? A conduta de quem está atendendo. E às vezes você chega, você não sabe relatar, doutor, ele toma um remédio que o neuro passou. Não sei qual. Aí o pediatra vai internar seu filho, tem que prescrever e não sabe qual. Então, assim, vai no pronto atendimento, pega tudo, pega a caderneta, pega os exames, pega o último check-up do pediatra e leva, né? Já é meio caminho andado, eu acho. E assim, eu não sei se a Carol vai lembrar, a gente tinha um paciente em conjunto, eu falo tinha porque eu acho que esse paciente nunca mais voltou comigo nem com ela, porque já passou dos 6 anos, dos 5, 6 anos. Ele tem cardiopatia congênita e tem epilepsia, e ele vivia tendo recorrência de crises epiléticas por causa da febre, ou seja, ele já tinha epilepsia de base, né? E a mãe direto mandava mensagem para mim, mandava mensagem para Carol, não me encontrava, ligava para Carol, encontrava Carol, ligava para mim, e a gente sempre falava para ela, ó, as crises elas podem ir até os 5, 6 aninhos de idade, ele vai passar, vai evoluir bem, não fica preocupada a ponto de tu não dormir, porque ela ficava muito preocupada, né? Já tem mais ou menos, tem quase 2 anos que eles não aparecem. Eu acho que foi porque passou dos 5 anos já. Você lembra quem é? Eu lembro. E, Bianca, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro também para as famílias aqui, a criança está com febre, né? A gente está com um paciente com febre. Quando que eu devo chamar o neurologista? Aí também já é uma... né? A indicação que a gente Qual vai a falar, indicação? agora nós precisamos, mãe, chamar o neurologista para avaliar essa criança. Eu acho que aí o pediatra tem uma opinião, o neuro tem outra.
Vamos ouvir os dois. Eu sempre costumo fazer assim, chegou com febre, já teve um episódio convulsivo ali associado, que a gente já sabe que tem que ficar um pouco mais atento. Ou então, é um paciente que já tem uma história neurológica, eu sempre costumo indicar. Porque eu acho que a gente trabalhar com um colega, né, é sempre melhor do que a gente abraçar a causa sozinho. Então, eu tenho muito costume de estar com muitas pessoas, né, nesse caso, nesse assunto particularmente nosso. Se a criança tem qualquer risco de iminência de evoluir com algo neurológico, ou então que eu suspeito, porque muitas vezes a mãe também não vai ter expertise de ver o que a gente consegue ver, porque a gente já né? Às vezes ela está convulsionando ali na frente da mãe e ela não está conseguindo identificar. Então, eu consigo identificar. Às vezes ela só está com o olhinho revirando e a mãe está ali, tranquilo, né? Então, eu sempre costumo observar muito. Se a criança já tem um passado neurológico, eu já encaminho ali do pronto atendimento, né? Já trato o que está acontecendo, o que está gerando aquela febre e tem um retorno com a gente, seja no pronto atendimento ou depois de forma ambulatorial no consultório, e oriento a ida ao neurologista. Eu acho muito importante, até porque muitos casos eu sei que podem não repercutir com nada, mas a segurança daquela mãe, né, de estar bem assistido, de escutar duas opiniões e de ter esse suporte é muito, muito válido. E a crise, gente, é assustadora, né? É assustador. Ver um filho tendo crise assusta qualquer pai e mãe. Pode ser médico, não médico, é um susto. Então, realmente, é difícil passar segurança. Acho que ouvindo de um neuro, talvez eles se sintam mais seguros. É a sensação de impotência. Eu acho que para qualquer pessoa aqui, ó, tanto você tem que todos ficar nós olhando e temos esperando, né? Até para nós, eu falo somos que mais acostumados. meu filho, por exemplo, eu não consigo atender ele, né, numa situação dessa. Eu mesmo tendo uma gama de informação aqui, eu não vou conseguir conduzir, porque a gente realmente fica cego nesse momento. Então, é muito importante a gente saber o que fazer naquele momento. Igual o João falou, o posicionamento, por que coloca para o lado, né? Porque é a cialorreia, aquela baba, né? Então, aquela secreção, risco de broncoaspiração, do engasgo. Então, saber o que eu tenho que fazer é muito importante. Eu estar orientada e estar segura do que eu estou fazendo. Depois eu respiro, levo para o pronto atendimento e deixo nas mãos de quem sabe. E lembrando também, gente, eu quero lembrar um pouquinho de uma doença que a gente tem muito medo, né? Que cursa também com quadros de crise convulsiva e com febre, que são as meningites. Né? Então, assim, eu acho que vale lembrar, né? Muita gente esquece dela até, mas é uma coisa que está muito comum aí no nosso meio. E conta um pouquinho para a gente, João, como que inicia esse quadro, né? A criança com febre, e como que é os sintomas para a gente pensar em meningite. Tá. Em relação às meningites, a gente tem várias etiologias, né? A meningite viral, bacteriana, por protozoário, por fungo, enfim. As mais comuns do nosso meio são as meningites virais, né? E também são as mais, digamos assim, tranquilas de tratar, né? Só que a gente também não pode achar que é tão tranquilo a ponto da gente não dar a atenção que elas merecem, né? As meningites, elas evoluem, né? Um quadro de febre, prostração, uma criança ela começa a ter ali, dependendo da evolução clínica, um rebaixamento do nível de consciência. Se tiver alguma área cerebral onde esse quadro, onde esse processo inflamatório esteja maior, ela pode ter uma crise focal, né? Então, é uma coisa que chama a atenção para a meningite. Então, na meningite, eu posso ter, junto com uma febre, uma crise focal. É por isso que eu falei para vocês aquela hora que quando a gente tem uma criança com crise febril e essa crise não é generalizada, ela é focal, a gente precisa investigar as causas no sistema nervoso central, principalmente nas meningites. Não é que todas as meningites vão evoluir com crises focais. Durante a crise, ela pode ter crise generalizada também, mas é um ponto onde a gente precisa ligar o nosso alerta. Sim. Né? Diante do quadro, geralmente, da meningite, a criança ela pode sim evoluir com uma prostração tão grande,
um nível de consciência tão rebaixado, entrar em coma que precisa ser entubada, né? Então, assim, principalmente nos quadros de meningite bacteriana. E daí, então, a Bianca pode até falar muito melhor do que eu, porque vocês recebem muito mais esses quadros no pronto-socorro, que são essas características clínicas, né? Diferentes aí da meningite viral, da bacteriana, porque a viral ela é muito mais branda do que a bacteriana, principalmente quando a gente fala em bacteriano, que a gente mais teme, nós da neurologia infantil, é a meningite por Neisseria meningitidis, né? A meningococcemia, principalmente, aquela síndrome de Waterhouse-Friedrichsen, que faz aquelas petequias, sufusionamento de petequias, né? Que é hemorrágico, então acaba que esse quadro é o quadro mais temido. Mas a maioria não é assim. A maioria são quadros que a gente consegue reverter ali, não é, Bianca? Sim. A maioria dos casos que eu tenho acompanhado das meningites, de fato, são virais, né? A gente sabe que um pequeno percentual vem de forma bacteriana e quando vem de forma muito agressiva, né? Tanto que esse estado de mal, ele pode demorar, né, dias, né, de horas a dias passar. Então, esse paciente ele é entubado justamente para preservar o quadro neurológico, né, dessa criança, a oxigenação cerebral. Então, a gente sabe que é uma coisa já bem mais aquém, né, um suporte bem mais avançado, mas que a gente não pode deixar também de citar. A forma como se manifesta a crise é diferente, geralmente tem uma cefaleia associada, um quadro de prostração mais severa, não é um quadro tão leve, que chama já a atenção, a gente já se sente desconfortável. Nós, como médicos, a gente, né, às vezes fala ali, nossa, essa criança não está bem, algo, né, a gente tem uma intuição médica irritada, também, né, a gente investiga e parece que está faltando alguma coisa. Então, é um comportamento diferente, mas que não menos importante, pelo contrário, a gente precisa ficar muito atento, mas igual você falou, né, João, a gente observar, saber aí, tônico-clônico, ela, né, debate, essa da meningite, ela já está quadros um pouco também mais arrastados, mais arrastados, né? uma irritabilidade, Então, da criança. É isso que eu queria linkar, o quadro de febre persistente com esses sintomas neurológicos, a gente precisa pensar em quadros de meningite. Isso. E aí, principalmente também naquelas crianças que quando você chega e pergunta, mãe, cadê a caderneta da vacina? Isso. Crianças que não têm vacinação, né? Para as meningites, a gente liga o sinal de alarme quando tem uma febre muito alta, uma febre persistente, uma febre que não melhora. E aí a gente tem que avaliar se essa criança está com sintomas e sinais neurológicos e a gente pensar em meningite, porque é uma doença grave. Grave. E a gente tem que também lembrar de uma coisa, né? Aproveitar e falar isso para os pais, para os nossos alunos que estão assistindo também a gente, né? Para os nossos colegas, que não adianta a gente pensar que todo quadro suspeito de meningite a gente vai chegar e vai ver a famosa rigidez de nuca. Porque, assim, quando a gente... a gente aprende na faculdade, todas as vezes que a gente vai dar um diagnóstico, a gente... Nossa, não tem rigidez de nuca, não é meningite. Rigidez de nuca, Brudzinski, todos aquele tipo. Brudzinski, 5% das crianças com meningite vão apresentar esse sinal, né? Então, nem sempre vai abrir com uma rigidez de nuca bonitinha. É algo, né, como a Bianca falou, como é um quadro mais arrastado, que evolui mais progressivamente, não tão súbito, essa rigidez de nuca ela leva um tempo para aparecer, porque o que é a meningite? É um processo inflamatório das capinhas que recobrem o cérebro, das meninges. As meninges elas protegem o nosso cérebro, né? Elas fazem uma barreira de proteção. Então, quando elas inflamam, né, elas geram então, essa dificuldade da criança fazer a flexão do pescoço. Então, não é no mesmo momento da febre, não é no mesmo momento daquele quadro. Né? E lembrar sempre. Não né, é no primeiro momento que ela vai apresentar esse sintomas. É algo mais progressivo. Né? Inclusive, quadros de desidratação grave até simula
uma Faz o rigidez, meningismo, faz né? o meningismo. E é onde a gente pensa no diagnóstico diferencial também na emergência, né? Isso mesmo. Então, assim, é muito importante a clínica do paciente. Então, a cronologia dos sintomas para a gente pensar nas patologias. Não é simplesmente eu tô com uma febre e aí já vou fazer isso, aquilo, né? Tem toda uma cronologia para a gente acompanhar essa criança. E aproveitando só para finalizar, uma pergunta que a gente recebeu no Instagram. É a convulsão pós-vacina, né? Crise convulsiva pós-vacina. Uma mãe falou, meu filho vacinou, depois ele ficou duro, roxo, durou uns minutos e voltou ao normal. Pode ter sido uma crise convulsiva? Ela mandou questionando. Falei, nós vamos levar para o podcast hoje. E aí, João, pode ser? Olha só, falando do que eu tenho recebido no consultório e no ambulatório, não são todas as vacinas que podem fazer isso, tá? E, na verdade, para ser bem sincero, eu não vi nenhuma vacina fazer isso, né? A própria vacina em si. Né? O que pode estar associado, talvez uma febre pós-vacina, né? A criança tem uma febre e tem uma predisposição em gerar crises, faz uma crise por conta da febre, mas não necessariamente por causa da vacina. É o que eu não estou tão atualizado quanto a Bianca na pediatria, mas é o que eu ainda aprendi. Ainda se mantém assim? Mantém, e geralmente quando tem essas repercussões, geralmente já tem um quadro viral associado, a mãe foi levar para realizar a vacina e aí ela acaba associando o quadro à vacina, não com... É como se a infecção tivesse latente ali, isso, parada. isso. Aí eu tenho a vacina e aí ela dá o Isso. gatilho, aumenta a temperatura e eu faço a febre e aí eu posso evoluir com a crise convulsiva Então, eu ainda estou febril. atualizado. Isso. E eu já vi alguns casos pós-vacinas de bebezinhos, né, com a fontanela, ficar um pouquinho mais Abaulamento, né? abaulada, que a gente, né, para as pessoas que são leigas, que são um pouquinho, né, fica um pouquinho inchado mesmo, a mãe toma um susto, né, com aquela fontanela A ali. muleira. A moleirinha, isso mesmo. E a vivência que eu tenho hoje em dia mais no consultório é essa, mas em questão de crise convulsiva pós-vacina, geralmente já está associado, como a Maís falou, a um quadro viral que já estava ali antes repercutindo, mas que não apresentou sinais e sintomas. Muito comum da influenza, né? A criança está ali com influenza e está ali sem nada. E também a febre pós-vacinal, geralmente ela é uma febre mais baixinha, né? Então, não são febres de altas temperaturas. Então, assim, a gente fica mais seguro em não evoluir para um quadro de convulsão febril, né? Então, assim, a gente consegue até saber, a gente até brinca, a mãe fala assim, ela manda mensagem, meu filho tá com febre. Eu pergunto, fez vacina? Fez. Então fica tranquilo. Né? Que já vai contra então, a crise febril, né? Que é uma febre exatamente, é uma febre que é mais tranquila. Então, assim, a mãe não precisa ter tanto esse medo, assim, dessa febre após a vacina. Claro que ela precisa estar em alerta e medicar a criança se a criança estiver com a temperatura aumentada. Um dado importante, então, é esse, né? A criança fez uma vacina e teve uma crise, mas teve febre? Peraí. É igual a Maís está falando, a febre da vacina é baixa. Se for uma febre alta, se a mãe falar assim, tá 38,7. Aí você, peraí, então realmente tinha alguma coisa antes, né? Fazendo a febre. Mas, realmente, é preciso a gente falar sobre isso, porque uma vez ou outra, né? Uma vez ou sempre, a gente encontra no consultório, no ambulatório, pacientes com essas dúvidas e paciente que diz que não vai vacinar o filho. Exatamente. E, assim, a gente sabe que, só para finalizar aqui da minha parte, que nosso calendário do Ministério da Saúde é um dos mais completos em níveis mundiais. Só que a gente tem visto que hoje em dia não está sendo, né, o suficiente. Então, eu sempre tenho orientado a meningo, né, a ACWY, as outras vacinas também, né, a pneumo, A meningite B, que o a SUS meningo não, B, infelizmente, então não a gente só tem a disponível. meningo C, né? Isso. Então, assim, a gente precisa, de fato, ter essa cultura da vacina, ter a cultura da cobertura vacinal,
Porque vacina não é você só ir lá e fazer a vacina, é você entender o que seu filho também está recebendo. Por quê, né? Né? O porquê daquilo ali é muito importante. Então, mudar essa cultura é muito importante. Então, quando eu sei que meu filho está protegido, que ele está vacinado e eu estou entendendo o que está acontecendo, fica mais fácil também de conduzir em casa, né? Porque, às vezes, quando o calendário vacinal ali eu vejo, tanto na parte das meningites quanto na parte das pneumonias, hoje, meu maior índice de internação lá no hospital são de pneumonias, quando eu pego a cultura de pneumococos, que a vacina, a pneumo 10, não está cobrindo mais. E isso já acontecia com a meningite, e agora começou a acontecer com a pneumo. Então, a gente vê aí que está mudando, né? A gente precisa ficar com o calendário vacinal também muito bem atualizado. Quem tiver oportunidade de estar recorrendo aí às clínicas particulares, é de grande valia essa realização das vacinas. A criança vacinada já corre risco, imagina a criança que não está vacinada, né? Ela está muito mais exposta. Sim. Gente, então chegamos ao fim, né? Queríamos agradecer a presença de vocês. Esse tema é muito importante, né? Febre e convulsão febril, né? Crise febril. E eu acho que foi muito esclarecedor. Acho que vai ajudar muitas famílias em casa. Porque você falou, muitos não têm o seu pediatra. E muitas vezes você tem seu pediatra, mas naquele momento ele está em outra emergência. Sim. Então, você tem que saber o que fazer naquele momento, Com né? certeza. Então, a gente queria agradecer muito a presença de vocês, né, Maís? Todas Foi essas ótimo. orientações aqui cabem para todo mundo, né? Sim. Então, o nosso intuito é sempre beneficiar essas famílias e entender melhor sobre os comportamentos das doenças, o que eu posso prevenir, aonde eu recorrer, como recorrer. Então, o objetivo do PED para a Família é esse, poder contar com vocês aqui, melhor ainda, e acredito que somou muito para essas famílias. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mas que agradecemos, muito feliz de estar aqui também, né? Tentamos falar de uma maneira mais fácil para a galera de casa. Sim. E espero que nós possamos voltar de novo, né, Bianca? Com certeza. Com certeza! Foi muito bom, foi muito esclarecedor, uma linguagem de mãe para mãe, né? De pai para famílias. Eu gosto muito desse bate-papo, né? A gente acaba que, como médicos, a gente acaba tendo uma linguagem diferente se a gente não tivesse aqui. Então, foi muito bom, muito esclarecedor. Muito obrigada pela oportunidade. Voltaremos mais vezes, né?